Eu tenho certeza. No telão, tema desta noite, para a glória do Senhor, gravando a partir de agora em CD e DVD esta mensagem. Ela estará disponível no final deste culto para quem já quiser levar para casa, presentear alguém que precisa conhecer o que nós já conhecemos, por graça. Tema desta noite, a plenitude da divindade. Vamos falar isso com a boca cheia, diga, a plenitude da divindade. Diz o apóstolo Paulo aos Colossenses no capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer que no corpo de Jesus habita toda a plenitude da divindade. E tudo que é Deus habita corporalmente em Jesus. Nós vamos aprender esta noite algo extremamente importante que vai gerar segurança na nossa vida e na nossa relação com Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado e bendito, Deus eterno, todo-poderoso, Rei de toda glória, Senhor Jesus Cristo, o meu espírito clama dizendo, Abba Pai, querido Pai, eu posso ter essa relação contigo com intimidade, porque eu sei em quem eu tenho crido, Senhor. Eu não creio num ídolo, numa estátua, num mito. Eu creio no Deus da Bíblia Sagrada, no Criador, naquele que tem a plenitude da divindade. Por isso, Jesus, ensina-nos a conhecer-te, porque tu já conheces tudo a nosso respeito. E agora tu queres que conheçamos tudo a teu respeito. Neste dia, Pai, em que vivemos este clima ainda de Natal, revela-te ao teu povo, como jamais o teu povo te conheceu, Jesus. Em verdade, nós estamos aqui porque temos os nossos olhos iluminados. Nada mais ficará em oculto que não venha a ser revelado, porque tu és a própria revelação. E contra a tua verdade, contra a tua palavra, não existe argumento, Senhor. Por isso, aquilo que nós vamos falar da tua palavra, tem que ser o teu Espírito Santo a convencer cada filho. E assim, Senhor, a nossa relação contigo e os frutos da nossa vida serão abundantes. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, e toda a igreja diga amém e amém. Louvado seja Deus. Isso, dê um aplauso, glorifique a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos amados, santos preciosos de Deus, filhinhos na fé, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, não da letra porque a letra mata, mas do Espírito que dá vida, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ministros de Cristo, de um evangelho que é a verdadeira boa nova, a graça de Deus. Hoje nós vamos conhecer um dos temas principais pró-reforma protestante. Nós vamos aprender sobre a deidade de Cristo. Diga deidade. Que palavra é essa? Deidade. É a divindade de Cristo. É o quanto Cristo é Deus. Veja que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele diz que Cristo é a plenitude da divindade. Ele diz que a plenitude de Deus estava em Jesus. Você sabe que as doutrinas dos homens criaram uma expressão que não está na Bíblia Sagrada, chamada Trindade Celestial. Quem já ouviu falar sobre Trindade Celestial? Todos nós, logicamente. Os que viemos da igreja romana e os protestantes, os evangélicos de modo geral. Mas essas doutrinas humanas criaram esta história da Trindade Celestial. Criaram 3 deuses. Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Transformando a igreja de Jesus Cristo em uma igreja politeísta. Ou seja, uma igreja de muitos deuses. Pelo menos de 3 deuses. E o politeísmo
é condenado veementemente pela Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que só existe um Deus e que a plenitude da divindade, ou seja, todas as manifestações do antigo pacto, Jeová Jiré, Jeová Shalom, El Elohim, Jeová Rafá, todas as manifestações de Deus, todos os nomes pelos quais Deus era conhecido no Antigo Testamento, agora estão encerrados no corpo de Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro que não existe uma trindade. Você pode procurar na Bíblia inteira, em qualquer idioma, nos originais, não existe sequer a expressão trindade, ou Santíssima Trindade, ou Trindade Celestial. Existe um Deus soberano. E é sobre isso que nós vamos tratar esta noite para o nosso crescimento espiritual. Podemos começar com João 4, 23 e 24, que diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a primeira coisa que você deve saber para você conhecer Deus e para você ter uma relação com o único Deus é que Ele quer ser adorado em espírito. Isto é, Ele não quer ser adorado em carne. Diga, Deus quer ser adorado em espírito, não ser adorado em carne. Porque a sua carne e a minha carne, o que Jesus disse? A carne para nada aproveita. Então, eu não posso me vestir de pano de saco, ficar jogando cinzas sobre a minha cabeça. Eu não posso ficar aí fazendo sacrifícios. Eu não posso ser ungida com aquele óleo lambrecado na minha testa, borrifado sobre mim, água do Rio Jordão. Eu não posso, porque isto é adoração na carne. E Deus não tem parte com isso. Ele disse que a adoração é no Espírito. Coisas com a carne, Deus não recebe. Deus não quer nada com a carne, porque a carne para nada aproveita. A carne é contaminada pelo pecado, tem a lei do pecado. Apesar de sermos salvos, o nosso espírito ser perfeito, a nossa carne não presta. E tudo que nós quisermos fazer para Deus com a nossa carne, Deus não recebe. Ele não quer. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Portanto, a nossa relação com Deus é espiritual. Não tem nada a ver com o suor, não tem nada a ver com sacrifícios, não tem nada a ver com pagar o preço. É uma relação essencialmente e puramente espiritual. E ele diz também que é em espírito e em verdade. Que Deus busca esses adoradores em espírito e em verdade. Ou seja, não é uma fé fingida. Não é uma fé religiosa, não é uma fé simulada, ou não é uma fé dissimulada. Nós temos que ter uma relação com Deus com conhecimento correto. Diga conhecimento correto. Nós temos que ter uma relação com Deus com revelação, com doutrina, com ensinamento. Porque não tendo isso, olha o que Jesus diz em Mateus 15, 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Uau! Foi Jesus quem disse isso, não foi a bispa. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quer dizer que se você for ensinado com preceitos de homens, jejuns, sacrifícios, vigílias, as coisas de Moisés, toda a sua adoração é em vão. Bispa, quer dizer que se eu fizer uma vigília, é em vão? É em vão, não serve para nada. Pode até lhe parecer muito espiritual, pode até lhe parecer muito bonito, mas é em vão. Mas bispa, se eu ficar um mês sem comer, 40 dias em jejum, é em vão? Sim, é em vão. Porque a Bíblia deixa claro que se você segue doutrinas que são preceitos de homem, isto tudo são preceitos do judaísmo, isto é em vão.
É em vão que você está adorando a Deus. Diz o versículo 8, vamos lá. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma coisa é adorar Deus com os lábios, outra coisa é adorar a Deus com o coração, com intimidade de coração. E quando é que eu tenho essa intimidade com Deus? Quando eu conheço Deus. Não quando eu conheço Deus fabricado pelas religiões. Não quando eu conheço Deus fabricado pela igreja evangélica dos últimos tempos. Eu tenho intimidade com Deus quando eu conheço o Deus da Bíblia. Quando eu sei quem Ele é. Senão, a Bíblia diz que o coração está longe dele. Veja o que diz João 4:20. Vamos lá. Nossos pais adoravam neste monte. Jesus disse isso para a mulher samaritana. Ela estava falando do lugar da adoração. Onde é que eles iam para adorar? No monte, em Jerusalém. Ela disse, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Era uma discussão entre samaritanos e judeus, não é? Eles adoravam num monte, lá, num determinado lugar, e outros diziam que os judeus tinham que adorar em Jerusalém. Então, o que eles estavam falando? Jesus disse, vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês estão discutindo um local de adoração, quando vocês não conhecem o próprio Deus. Ele disse, vocês pensam que é em Jerusalém que está o lugar para adorar a Deus? Você veja que isso até hoje, 2000 anos depois, hoje fazem caravanas para Jerusalém, pensando que é lá que está Deus para ser adorado. E muita gente está ganhando dinheiro dos crentes, por cultivarem esta ideia de um local para adoração. Mas na realidade, Deus é adorado onde há pessoas que têm, primeiro, uma relação espiritual com Ele. Segundo, quando conhecem em verdade, quando têm uma fé legítima, uma fé não dissimulada, quando têm uma vida verdadeira, sem religiosidade. E essas pessoas, quando louvam e adoram a Deus, a Bíblia diz que Deus se faz presente aqui ou na China. Amém? Então Deus está aqui nesta noite, Deus se faz presente entre nós. Nós aqui não temos nada a ver com a carne, aqui não há sacrifício, aqui não há jejum, aqui não há óleo, aqui não há borrifar, aqui não há água, aqui não há batismo, aqui não há monte, aqui há Cristo em espírito e em verdade. Aqui Cristo se manifesta porque nós estamos apenas adorando a Deus em espírito e em verdade. Romanos 1:25 diz, vamos ver. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade em mentira. Isso está sendo escrito para uma igreja, para crentes de Roma. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que a igreja de Jesus Cristo tem feito? Tem mudado a verdade de Deus em mentira. Quando se diz aí fora que a salvação se perde, isso é uma mentira. Mas para a maioria das igrejas, isso é uma verdade. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Hoje em dia, para a maioria dos ministérios, é muito mais adorado o líder do que o próprio Deus. O líder fala o que falar, todo mundo acata. Mas a Bíblia, muitas vezes, fala o oposto do que esse líder fala e ninguém sabe. Ou ninguém acata. Na maioria das igrejas, quando o pastor não tem o temor suficiente, ele acha que é o seu olhar que cura, que é a sua mão que tem poder. Ele acha que é o seu suor que cura. Isso é transformar a verdade de Deus em mentira. Isso é adorar a criatura em vez de adorar o Criador. Eu sei, amados, que para a carne do homem, isso é um prato cheio. Por quê? Porque o homem gosta de ser adorado. O homem gosta de ser bajulado, de ser venerado. Mas Deus não está nisso. Deus não tem parte com isso. Durante anos da minha vida católica, eu também adorava sem conhecimento. Eu estava lá, muitas vezes, adorando as imagens. Muitas vezes não, minha vida inteira. Adorando as imagens, eu tinha a Nossa Senhora, várias Nossas Senhoras, né? E outros santos
como Deus nesta terra, como coisas de Deus nesta terra. Mas quando eu conheci o Salmo 115, 4, que diz: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quanto neles confiam. Então veja, Deus não quer ser adorado através de coisas. Deus não quer ser adorado através de imagem. Porque se eu pensar que eu estou adorando a Deus olhando para uma imagem, eu tenho que saber primeiro que por trás da imagem sempre há um poder maligno. Mas se eu estiver olhando para alguma coisa, e os crentes não olham para o santo, mas eles olham para o copo d'água, eles olham para o vidro de óleo, eles olham para uma fita, eles olham para um saquinho de sal, eles olham para uma aliança, eles olham para uma flor ungida, eles olham para uma toalhinha, é a mesma coisa. É o mesmo demônio que está seduzindo e enganando, da mesma forma. Então, se eu precisar olhar para alguma coisa, a Bíblia diz que eu me torno igual. O que é uma imagem? O que é uma toalhinha? O que é um pano? O que é uma flor? Nada. Não tem vida em si mesmo. Se eu ficar cultuando estas coisas, eu me torno sem vida, igual a estas coisas. Assim estão não só os idólatras da igreja romana, mas assim estão os idólatras crentes do nosso Brasil, olhando para coisas, para amuletas e para amuletos, se tornando iguais a estas coisas, percebe, David? Nulos, sem vida, sem nada de Deus. Eu era exatamente assim, quando eu vivia como católica romana, sem vida. Mas depois eu me converti. E eu continuei depois, apesar de ter Cristo em mim, salva a vida eterna, mas eu continuei idólatra no meu pastor, idólatra na irmã Batata, na profeta de Deus. Porque tem a profeta de Deus sempre na casa, sempre elas são gordinhas, barrigudinhas, peito estufado. E quando elas chegam, dizem: oh, poderosa, chegou a poderosa dos castigos. Nada. Isso tudo é idolatria. Não tem vida em si própria. Essas coisas não têm vida, não significam nada. E como é a relação da maioria das pessoas com Deus? É uma relação sem vida. Quando a Bíblia diz que o nosso Deus é vivo e é verdadeiro, tem alguma coisa estranha. Depois veio a minha conversão. Eu não gosto muito de falar sobre isso, eu gosto de falar da conversão. Mas depois, onde eu caí no sistemão, quando eu me converti, já como evangélica, eu também adorava e servia a Deus de forma errada, de forma equivocada. Eu pensava que eu estava adorando a Deus de forma correta, lógico, eu fazia com todo o meu coração, mas eu não via frutos, eu não via resultados daquilo na minha vida. E é aí que eu quero chamar a atenção dos senhores. Muitas vezes nós estamos fazendo com todo o nosso coração, mas a gente não vê, Nilce, frutos na nossa vida. A gente não vê os resultados daquilo, de tanto investimento, de tanta sacrifício, de tantas coisas que nós nos submetemos. Onde estão os frutos? Onde que estão os resultados? Eu coloquei no meu coração, amados, quando eu conheci a graça de Deus, quando nós somos consagrados a pastores para São Paulo, eu coloquei no meu coração que uma vez que Deus me pôs em cima de um altar, eu tenho que ensinar as pessoas de forma correta. Eu tenho que ensinar a verdade da Bíblia Sagrada, para que você tenha frutos, para que você tenha resultados da sua relação correta com Deus. Então nós temos que conhecê-lo na sua plenitude. Vamos voltar lá, Colossenses 1:9. Disse o apóstolo Paulo: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, olha qual era a oração de Paulo pela igreja, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual.
Então o apóstolo Paulo faz uma oração para que a igreja transborde de conhecimento. Você sabe que essa foi a minha oração hoje? Para que a igreja tivesse olhos iluminados, para que hoje a vida de quem está aqui transbordasse de conhecimento. Ele orou para que a igreja tenha, né, inteiramente uma vida de conhecimento espiritual. Você sabe que tem gente evangélica que transborda de quê? De demônio, de capeta, de tranca-rua, de encosto, só falam nisso, transbordam disso. Sacrifícios e oferendas, e montes, e vigílias, e carnês, e sobe, e desce monte, e para de comer, e abstenções, e faz voto, e paga voto. Ora! Não é disso que a igreja precisa. A oração de Paulo era para que a igreja transbordasse do pleno conhecimento. E é isso que você precisa. Versículo 10. A fim, para quê? A fim de viver de modo digno do Senhor. Quer dizer que de outra forma é viver indignamente. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quer dizer, igreja, que se eu não conheço Deus, se a minha relação com Deus não é de sabedoria, de entendimento, eu não posso viver de modo digno. Eu não posso agradar a Deus inteiramente. Eu não posso frutificar em toda boa obra. Eu não cresço no pleno conhecimento. Então, irmãos, vejam como é grande a nossa responsabilidade. Eu como pregadora, vocês como ouvintes, praticantes, de quê? De você saber que só se vive de modo digno e do inteiro agrado do Senhor, e que só se frutifica quando se conhece a Deus plenamente com a revelação que vem dele. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível. Agora vamos entrar em águas muito mais profundas. Porque agora ele fala de Jesus, presbítera Dama. Diz que este Jesus, que coisa linda, é a imagem do Deus invisível. Deus era invisível, irmão Luiz, até Jesus. Mas em Jesus, Deus se torna visível. Ninguém tinha visto Deus. Nunca Deus tinha se mostrado. Viam a glória, a presença, a cura, as manifestações, a prosperidade de Deus. Mas Deus nunca ninguém viu. Nem os anjos tinham visto Deus. Eles contemplavam a glória de Deus, o brilho de Deus, o fulgor de Deus. Mas Jesus é a imagem visível de Deus. O primogênito de toda a criação. Quer dizer que as pessoas, quando elas olhavam para Jesus, elas não tinham a revelação disso que nós temos hoje. Elas viam apenas o filho de Maria, o filho do carpinteiro, de José. Mas ele é a imagem visível daquele que até então era invisível. A Bíblia diz que ele é o primogênito de toda a criação. Então eu pergunto, quem é que deu ordens dizendo, haja luz? Se ele é o primogênito na criação, se ele é a imagem visível, é porque antes ele não tinha uma imagem visível, ele era o quê? Invisível. Quem foi que disse, haja luz? Como se chama Deus? Jesus. Versículo 16. Eu disse que era água profunda, hein? Vamos lá. Pois nele foram criadas todas as coisas. Está falando de Jesus. Nele, em Jesus foram criadas todas as coisas. Nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora, esse que criou todas as coisas se fez carne. Mais ou menos há 2000 anos. Quer dizer que quando Jesus veio a esta terra, não ficou um idoso, um velhinho, sentado num trono, dando ordens aqui para baixo, amado. Ele mesmo, Deus, a plenitude da divindade. O que é a plenitude da divindade? Tudo que é Deus veio a esta terra na pessoa de Jesus. Versículo 17. Ele é,
Olha o que Jesus é. Respire fundo. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, lógico, da igreja. Aqui, meu amado, não olhe para o Bispo Rai achando que ele é o cabeça dessa igreja, não. Aqui Cristo é o cabeça. Se fosse o Bispo Rai, a igreja já tinha sucumbido há muito tempo. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, o primeiro lugar. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Você precisa ter este conhecimento para você lidar bem com Deus, para você se relacionar bem com Deus, não ter medo de Deus, não achar que o Deus Pai está zangado porque você orou 1 hora para Ele, e depois você orou meia hora e falou com o filho, e depois você teve 15 minutos orando com a pomba. Deus não é pomba! Você já viu uma pomba por perto? Você faz assim, a pomba leva um susto. Você acha que Deus se assusta? Que Deus é frágil? Ana Júlia, eu acho que Deus está assustado com muitos ministérios. Mas Deus não é pomba. Deus não é como pomba. As pessoas não enxergam a revelação, não têm a visão e fazem do Espírito Santo uma pomba. E as pessoas estão lutando. Ai, mas eu falei mais com o pai, o filho vai ficar triste. Eu li um livro, amados, na minha mocidade, que dizia assim: olha, você começa orando para o Espírito Santo. Se ele não resolver, você se pega com Jesus. Agora, se Jesus não resolver, ó, você fala com o chefe de uma vez, fala com o pai. Amados, isso era um livro cristão. Fizeram uma hierarquia. Fizeram 3 pessoas, criaram poderes que não existem absolutamente em 3 pessoas. Não existe essa trilogia, essa trindade aqui, não existe nada disso. Olha, as pessoas estão aí, amados, olhando para aquilo que não é nada. Toda a plenitude da divindade estava em Cristo Jesus. Então, como é que se chama o nosso Deus? Senhor Jesus Cristo. Você sabe que nós combatemos tanto os testemunhas de Jeová, não é? São uma seita terrível, cega, parcial, tem livros apócrifos misturados. Mas tem uma coisa que eles batem na porta e digam: vocês falam de Deus, mas sabia que Deus não é nome? Ensinaram isso para eles, eles aprenderam a única coisa certa. Deus não é nome. O nome de Deus, no Velho Testamento, Deus era conhecido pelas suas manifestações. Ele curava, ele era chamado de Jeová Jiré. Jeová Rafá. Ele provia, Jeová Jiré. Jeová é a nossa bandeira, Jeová Nissi na guerra. O Deus que manifestava paz ao seu povo, Jeová Shalom. Jeová Tsideknu. Amém? Eram manifestações, mas Deus não tinha um nome. Mas quando toda a plenitude da divindade se manifestou num corpo, porque nele habita, Luiz, corporalmente toda a plenitude da divindade, ele ganhou um nome. O nome de Deus é Jesus Cristo. Diga isso, o meu Deus tem um nome. Ele se chama Jesus Cristo. Diga, ele é o meu Senhor. Bispa, é pouco, porque o que eu tenho aqui, agora eu vou costurar com versículos. Filipenses 2:7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, se esvaziou, pegou a glória e se esvaziou, se tornou servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Reconhecido em figura humana. O que significa que ele se esvaziou? Aquele Deus todo, cheio de glória, de honra, de majestade, ele se esvaziou dessa honra, dessa glória, dessa majestade, para ser servo, para aparecer na figura de semelhança de um homem. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, ele que se humilhou.
Pensam que ele foi humilhado pelos outros. Ele se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso tem que estar muito claro na sua vida, no seu entendimento, para você frutificar, para você ser do inteiro agrado de Deus. Você não pode dizer em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, como se você estivesse ali falando, louvando, como se houvessem 3 deuses, 3 pessoas. Não existem 3 pessoas. O Velho Testamento inteiro, Deus aparece para o seu povo e diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Porque ele sabia que os homens fariam uma lambança com essa história. Amém. É que aquele Deus que estava no trono se esvaziou de toda a sua glória, se fez carne, se humilhou. Mas ele era Deus. Amém. Está preparado? João 1:1. Olha só o que você vai ver agora. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com, a palavra estava com Deus. Agora. E o verbo era, deixa no telão. Eu quero que a igreja, isso está na Bíblia? Está na sua Bíblia? O verbo era, diga, o verbo era Deus. O verbo era Deus. De novo, o verbo era Deus. Se eu tirar o versículo daí, você vai saber que o verbo era Deus, que está em João 1, vai? O verbo era Deus. Está preparado? O verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo quem era? O verbo era? E o verbo se fez? Quem se fez carne, igreja? E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Quem habitou entre nós? Cheio de graça e vimos. Foi possível ver Deus. Vimos a sua glória, não mais brilhinho, mas a glória que estava em Jesus, a plenitude da divindade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, como do único do Pai. Vocês estão entendendo? Diga, o verbo era Deus. Diga, Deus se fez carne. Eu pergunto, quem foi que se fez carne que nós estamos celebrando nestes dias? Jesus é Deus, igreja. Jesus é Deus. Ele se esvaziou da sua glória, se revestiu de um corpo humano, a minha semelhança, a sua semelhança. Vamos parar de brigar com 3 deuses. E o Pai, em nome do Filho, em nome do... Não existe. Existe um nome. O nome que está sobre todo nome, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Este nome do Senhor é Jesus, porque Ele é o único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas, João 6,62, anote as referências, porque vocês vão pregar isso aí para os legalistas, que só enxergam a Trindade. 6,62, e agora? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem? Era a expressão que Jesus mais amava, ser chamado de Filho do Homem, porque mostrava a sua humanidade, a sua humildade. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde? Quer dizer que ele estava lá, se esvaziou da sua glória, desceu aqui, e aí perguntaram: o que vocês vão dizer então se vocês virem o Filho do Homem, Jesus, subir para o lugar onde primeiro estava? Ele estava lá, amados, desde a criação. Amém? Quem está entendendo? Isaías 7,14, tem mais. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará. O que é Emanuel? O que significa esta palavra? Emanuel é Deus. A virgem concebeu. Quem nasceu? Jesus. Jesus é Emanuel. Jesus é Deus conosco. Jesus não estava mais no trono, estava aqui com os homens, cheio de graça e de verdade. João 8,58.
Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Você sabe dessa discussão que Jesus teve com alguns judeus? Ele começou a falar, e ele disse: olha, eu vi Abraão viu os meus dias e se alegrou. E os judeus viraram para ele e disseram assim: tu não tens nem 50 anos e diz que viste Abraão? E ele respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Amados, quem foi que falou com Moisés da sarça ardente quando ele perguntou: quem eu digo que me enviou, Faraó? Ele disse o quê? O que Deus disse para ele? Diga que eu sou lhe enviou. Quem era este eu sou que estava na sarça e falava com Moisés? Jesus! Mas ali era o Deus invisível. Ele ainda não tinha recebido um corpo de carne para se manifestar a nossa imagem, a nossa semelhança. Quer mais? Todos os desígnios da história bíblica foram por Deus pensados, amados. E Deus exigiu que fosse assim. Ele, no velho pacto, viu que ninguém cumpriu a lei. E então o que Jesus fez? O que o Senhor fez? Ele se tornou homem, se esvaziou da sua glória, desceu do trono, se humilhou, andou entre os homens, pagou o preço da redenção, para que nós soubéssemos que Ele era Deus. Amém? O que Jesus estava fazendo? Cumprindo a lei, para encerrar os 613 mandamentos da lei mosaica. Jesus estava na carne cumprindo a lei. E no cumprimento da lei ele vivia como judeu. Ele era um judeu normal. Tão normal. A maneira dele viver era tão comum que Judas Iscariotes, para atraí-lo, precisou beijá-lo no meio dos outros discípulos, para que os soldados o identificassem de tão comum que ele era, tão humano. Hebreus 10, 19 e 20 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua, quer dizer que a carne de Jesus, aquele corpo judeu, na realidade, era um véu. Por que um véu? Porque ali, atrás daquela carne, estava quem, igreja? O próprio Deus. Atrás da carne de Jesus, atrás do véu, estava o próprio Deus. Por isso que na cruz, eles disseram o quê? O véu se rasgou. Não foi um véu, um tecido, um pano. A carne de Jesus se dilacerou. E ali estava, atrás do véu, o próprio Deus. Deus não estava no céu, um velhinho com um cajado dizendo: oh, coitadinho do meu filho. Não existe isso, amados. Não existe no céu um trono com um velho sentado, um Cristo ensanguentado e uma pomba batendo as... Não existe isso. Isso é folclore do mais ridículo possível. Não existe. Os teus olhos estão sendo iluminados. Só Cristo pode fazer isso pela palavra. Eu estou lhe mostrando Bíblia. Eu não estou aqui com um livro amarelo, vermelho, cor de rosa, escrito sei lá por quem. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta. Graças a Deus por isso. Você sabe qual é o ministério que conhece esta verdade? 2000 anos e 10 depois? O nosso. O nosso, eu não conheço mais ninguém falando isso. Tem uns que conhecem, mas tem medo. Tem pastor que entra aqui camuflado. Não pode se identificar, porque se ele falar que está vindo aqui, ele perde o emprego. E tem homens que só podem viver com o salário que recebem das suas igrejas. Porque não tem capacidade para fazer mais nada na vida. Ainda que seja bíblico, infelizmente, tem muita gente negando a revelação da graça por questões de poder, por questões financeiras, por questões políticas. Só a graça de Deus revelada à igreja pró-reforma é que entende estas verdades. Diga graças a Deus. Você acha que você veio aqui por acaso? Não, não existem acasos. Existem desígnios de Deus. Segundo aos Coríntios 13:4, Paulo diz assim:
Porque de fato, foi crucificado em fraqueza. Na carne dele, ele sentiu tudo aquilo. A fraqueza do homem. Contudo, vive pelo poder de Deus. Na hora em que ele estava crucificado, era a carne dele. Amado, Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Não acredite nisso, isso é heresia. Jesus era 100% homem na carne. Ele chorou, ele comeu, ele sofreu, ele se entristeceu, ele se irou. Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus Todo-Poderoso. Amém? É que a carne era o véu que ocultava o verdadeiro Deus. Esse é o mistério que a Bíblia chama mistério da piedade. Veja isso em 1 Timóteo 3,16. Evidentemente grande é o mistério da piedade. No original grego, Eusébia. O mistério da encarnação. É grande esse mistério. Deixou de ser mistério para você. Diga glória a Deus. Qual é esse mistério? Aquele que foi manifestado na carne. Presta atenção. Presta atenção, você é inteligente, pense. Aquele que foi manifestado. Era uma coisa que já existia e agora ela aparece. Aquele que foi manifestado na carne. Apareceu na carne. Que mais? Foi justificado em... Quer dizer que o espírito dele era justo. Ele não tinha nenhum pecado. Glória a Deus. Contemplado por anjos. Os anjos, quando viram um corpo, disseram: uau! É Deus! Porque eles não viam corpo algum. Ele foi contemplado por anjos. Pregado entre os... Ele não foi pregado entre os judeus. Ele foi pregado para mim e para você. Os judeus não o receberam como Salvador, como Messias. Ele veio para os que não eram povo judeu. Não eram nação. Glória a Deus. Crido no mundo. Houve gente que creu. Os eleitos, os escolhidos. E recebido na... Quem é este? Jesus. Este é o mistério da piedade, da encarnação de Cristo. Colossenses 1,19, volte lá. Porque aprouve a Deus que nele residisse, morasse toda a plenitude. Colossenses 2,9. Porque porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Lógico, olha que revelação. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Mas não foi esse que eu pedi. Foi Colossenses 2,9. Já tínhamos visto? Amém. Então deixa eu lhe falar. Você precisa conhecer esse mistério para você poder frutificar, para você poder crescer na vida, para você conhecer e ter uma boa relação com Deus. Porque as pessoas não têm uma boa relação com Deus, amados. Elas não frutificam, elas não conhecem. E acabam idolatrando os líderes, pastores, bispos, apóstolos, profetas, líderes evangélicos. E eu quero lhe falar de uma passagem, porque houve um dia em que houve uma troca de palavras muito estranhas entre um discípulo chamado Filipe e Jesus. E isto aqui é fantástico. Diz em João 14:7, Jesus diz assim: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Veja que os discípulos andavam com Jesus, viam o que Jesus fazia, mas eles não sabiam que ali estava Deus. Eles achavam que ele era apenas o Filho de Deus. E ele disse: se vocês me tivessem conhecido, vocês teriam conhecido a meu Pai. Sabe por quê? Porque os judeus, sabe o que eles queriam conhecer? Jeová. Eles queriam saber quem é o Jeová. O Jeová Rafa. Ele dizia que ele era filho, que ele era manifestação, porque ele teve que nascer como filho para assumir a nossa identidade, a nossa humanidade. Então eles queriam: cadê o Jeová? O Jeová Rafa, o Jeová Jireh. Onde está esse Jeová? Mostra-nos Jeová, o Pai, o Criador. E Jesus então diz assim: se vós me tivesseis conhecido, é Jesus quem está falando, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes. Mas eles eram, desculpa o termo, tapados, espiritualmente falando. Eles olhavam para Jesus e viam o filho do carpinteiro, o filho de Maria. Vocês estão entendendo? Nem os discípulos sabiam quem ele era. Todo mundo queria saber quem era Jeová, o El Elohim,
Agora olha o que acontece no versículo 8. Vamos ver. Replicou-lhe Filipe. Olha esse moço, amado, que é o drama de muitos de nós. Foi o meu drama também. E agora ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. O Filipe disse assim: eu estou pirando, Jesus. O senhor fala que é o Filho, o Jeová lá do passado, de Moisés. Onde é que está o Pai? Eu quero saber quem é o Jeová, quem é o Elohim, quem é o El Shaddai. Mostra-nos o Pai. Olha o que ele queria. E isso nós basta. Então assim, eu quero conhecer Deus. Quantos de nós, amados, tivemos esse desejo? Eu quero conhecer Deus. E nós fomos para cá, fomos para o centro de Macumba, nós fomos para Cartomante, nós queremos conhecer Deus. E nós chegamos na igreja evangélica e nós dizemos: agora eu conheço Deus. Entendeu, Hugo? Lê do engano nosso. A gente estava ali achando que conhecia Deus. Eu vivi 16 anos e meio na lei, achando que eu conhecia Deus. Mas eu estava assim, igual o Filipe. Entendeu, Rogério? Igual o Filipe. Põe lá de novo. Olha só Filipe pirando, tadinho. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que acontece agora? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Presta atenção, quem que Filipe queria conhecer? O Pai. Me mostra o Pai. Jesus olha para ele e diz: Filipe, que absurdo, querido Filipe. Há tanto tempo eu estou convosco. E não me tens conhecido? E agora? Quem me vê a mim, agora vê. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos, já que você não enxerga, Filipe, crede ao menos por causa das mesmas obras. As coisas que Jesus fazia, só Deus podia fazer, amados. Curar, ressuscitar pessoas, andar sobre as águas, só Deus podia fazer. Jesus, já que você não enxerga, você não tem essa revelação, acredita pelo menos pelas obras, pelas mesmas obras. Só Deus poderia fazer o que eu faço. Eu sou Deus. Quer mais? João 10:30. Eu e o Pai somos três. Eu e o Pai somos dois, né? Eu e o Pai somos um. Isto é o mistério da piedade. Em outras palavras, isto aqui é que é Natal, querido. É esse conhecimento. Quem é que nós estamos celebrando? Então não há trindade, bispa. Não. O que há então? Triunidade. Diga triunidade. É um único Deus que se manifestou como Pai. Ele mesmo se manifestou como Filho. Ele mesmo se manifestou como Espírito Santo. Eu sei que é um exemplo grosseiro que eu vou dar. Mas é assim, eu aqui na igreja, agora estou pregando. Eu sou a pastora Solange. Sou a bispa. Mas lá na minha casa, eu sou o quê? A esposa do bispo Rai. A esposa do Rai. Eu sou a mãe do Fernando. Mas eu também sou a mãe da Renata. Sou a mãe do Natan. Amém? Eu sou a filha da tia Lu e do tio Ju. Eu sou irmã da Silmara. Eu sou cunhada do Henrique. Eu sou irmã do Bill. Sou cunhada da Jaque. Eu sou a tia do Lique. Está dando para entender? Mas eu sou uma pessoa só. Todas as manifestações de Deus eram um único Deus. Jesus se manifestou corporalmente para cumprir um plano perfeito de desígnio de Deus. Eu pergunto para você, quer ver só uma coisa? Jesus ressuscitou? Amém. Subiu ao céu? Onde ele está? Onde Jesus está? Gente, onde Jesus está? Você vê, os crentes não sabem onde Jesus está. Onde Jesus está? Estão falando que ele está no trono. Outros estão falando, ele está aqui dentro de mim. Ele está no trono, com um corpo glorificado. Porque ele subiu com o corpo. Amém? Então, há um trono no céu e há um Cristo sentado, que é o próprio Deus, que tem um corpo.
Mas você e eu não falamos que Ele está em nós? Ele está em você, com cabeça, perna, braço, tórax. Está? Mas é Ele mesmo que está em você? E em que manifestação que Ele está aqui, nesta dispensação? Em Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo é o próprio Deus, não é uma parte dele. É Ele que está no seu Espírito, porque aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então quando você diz, Jesus mora em mim, é real. Mas Ele mora em que manifestação? Espírito. O Espírito Santo mora em você. Quem é o Espírito Santo? Deus. Como se chama o nosso Deus? Jesus. Quer dizer que o Espírito Santo é Jesus? A sua Bíblia e a minha não dizem assim, o Espírito é o Senhor. Em outra parte diz, o Senhor é o Espírito. Que Senhor? Jesus diz que Ele é o Espírito. E onde está o Espírito? Que Ele, aí há liberdade. Jesus está aqui? Amém. De corpo? Alguém está vendo Jesus aqui? Nem pode, porque Ele está em Espírito. Quem está compreendendo? Uau! Esse é o mistério da piedade. Você está compreendendo? Glória a Deus. Amados, Deus é muito mais. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que transforma, que liberta, que faz milagres. Um só Deus, soberano. Hebreus 13:8. Vamos encerrar. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. A essência é a mesma. A manifestação é diferente. E o será para sempre. Segundo aos Coríntios 12:1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. O apóstolo Paulo está falando. Conheço um homem que é ele mesmo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. É Paulo. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Quer dizer que Paulo foi ao terceiro céu, foi ao paraíso. Quem falou com Paulo? Jesus. Com o corpo glorificado, no seu trono de glória. Amém? O que Paulo ouviu? A revelação da graça de Deus. E Paulo, pelo conhecimento do verdadeiro Deus, ele passou a ter uma relação perfeita com Deus. O nosso ministério tem a honra e o privilégio de dizer ao mundo, nós adoramos quem nós conhecemos, amados. Eu não adoro um velhinho no trono. Eu não adoro um Cristo ensanguentado. Eu não adoro uma pomba. 1 Timóteo 2:5. Porquanto há um só Deus, um só Deus. Agora a revelação é tremenda, olha só. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador? Cristo Jesus, homem, que é o próprio Deus, só que agora ele é homem, e ele tem um nome, Cristo Jesus. Efésios 4:4. Há somente um corpo, o corpo de Cristo, e um Espírito, o Espírito Santo de Deus. Aqui não tem Espírito se manifestando. Olha, o irmão está entortando ali. Amados, só há um Espírito quando o corpo de Deus se reúne. Diga glória a Deus. Qual é o Espírito único que se manifesta quando o corpo de Cristo se reúne? Espírito Santo, o próprio Deus. Amados, onde está Deus não pode ter demônio. O demônio tem que bater em retirada. Não pode ficar fazendo show. Bispa, onde está Deus, não há lugar para demônios. A Bíblia diz que há um só corpo e um Espírito. Quer dizer, se o corpo é de Cristo, o Espírito que atua é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Jesus. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, como Ele chama? Uma só fé. Só uma fé, não uma fé maior, fé pequena, fé fraca, fé forte. Ao dom da fé. Um só batismo. Qual é o batismo? Só? A Bíblia diz que é um só. Então só há um, o do Espírito Santo, graças a Deus. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em... Ora, vocês disseram que o Deus que está em nós se chama Jesus. Jesus está em mim, está em você. Este é o Deus que age por meio de nós,
que está em nós, que é sobre todos, que é sobre tudo. Diga glória a Deus. Então, o Pai está na sua vida. Diga, o Pai está na minha vida. Diga, o Pai é Jesus. Ele é a plenitude da divindade. E se o Pai está na sua vida, maior é aquele que está em você do que aquele que está neste mundo. Diga, maior é o que está em mim. Hebreus 1:1-3. Vamos lá. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quer dizer que foi o Filho que fez o universo. Jesus. Ele. Olha o que é Jesus. Que é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus, amados. Olha o que ele diz de Jesus. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem sustenta tudo pela palavra é Jesus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ih, bispa, agora complicou. Diz que ele sentou-se à direita. A direita? O que é direita? Do original grego, destra ou dextra. O que é isso? É que Jesus foi investido do pleno poder e autoridade de Deus. Direita não é lado direito. O original traz máximo poder e máxima autoridade. É por causa desta palavra que as pessoas imaginam 3 tronos no céu. Deus no meio, Jesus à direita e o Espírito Santo à esquerda. Não existem 3 tronos no céu. No céu existe um trono só, com alguém assentado nele. É o próprio Senhor Jesus, com o corpo glorificado, que é o próprio Deus. Ele é a expressão exata do seu ser, e é Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando diz que Ele está à direita da majestade, é que Ele tem todo o poder, toda a autoridade, toda a majestade. Quem está entendendo? Versículo 12. Uau, eu tenho que acabar. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão. Por que os anos de Jesus jamais terão fim? Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Deus que jamais terá fim. O Deus eterno e todo-poderoso. Apocalipse 4:2-3, 8-11. Vamos lá. Dê um aplauso ao Senhor. Vai, você quer glorificar a Deus? Bispa, eu sempre pensei que no céu tinha 3 tronos. Quem achava que tinha 3 tronos no céu? Eu também achava. Mas João teve a revelação do Apocalipse. Ele viu o céu. Imediatamente eu me achei em espírito. E eis armado no céu. Um trono. Diga, um trono. E no trono, 3 pessoas da Trindade brigando para sentar, para ver quem que sentava primeiro. Deve estar Jesus no colo de Deus e a pomba em cima da cabeça dele. Não, deixa eu sentar um pouquinho. Não, o trono é meu. Não, agora o trono é meu. Ela ali orando para o Espírito Santo. Agora sou eu que sento. Eis armado no céu um trono e alguém sentado nele. Louvado seja Deus. Nós sabemos quem está sentado neste trono. Louvado seja Deus. Versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando. Vamos proclamar junto, igreja, com os anjos. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Quem que está no trono? Deus! Como Ele chama?
Jesus! Os anjos olham para ele, os seres, 4 seres, 24 anciãos, os seres viventes. E o que eles dizem? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá, mais. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, vamos proclamar junto com os 24 anciãos: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas, inclusive a sua vida e a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Diga assim: eu estou aqui porque Ele me criou para o louvor da sua glória. Meu amado, quando você nasceu para reinar em vida. E hoje, com o conhecimento da plenitude da divindade, você pode frutificar, você pode ter uma relação perfeita com Deus. Eu termino com um versículo que está na maioria dos cartões de Natal. Está em placas de igreja. Porém hoje, para você e para mim, ele tem significado real, verdadeiro. 700 anos antes de Jesus nascer, 700 anos antes, Élide, de Jesus, Deus se manifestar em carne, ter um nome, Jesus. O profeta Isaías profetizou em Isaías 9:6, dizendo: porque um menino nos nasceu. Aquele menino Jesus, da manjedoura, do presépio. Mas, bispa, era 700 anos antes. Mas já estava determinado. Para Deus já tinha acontecido. Estava só para se manifestar. Um menino nos nasceu. Agora, um filho se nos deu. É a manifestação de filho que está aí profetizada. O governo está sobre os seus ombros. Uai, o menininho tem o governo sobre os seus ombros. O governo de tudo está sobre os ombros desse menininho. E agora? E o seu nome será, vamos ler juntos. Maravilhoso, conselheiro. Olha agora. Quem é o menininho, igreja? Quem é o menino, igreja? Deus forte. Quem é o menino? Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu e você o adoramos em espírito e em verdade. Ele está aqui hoje na manifestação do Espírito, mas é Ele mesmo, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele tem o governo da sua vida. Ele é o príncipe da paz que vai invadir a sua vida para sempre. Ele é Jesus. Este conhecimento faz os nossos natais nunca mais serem os mesmos natais. Então, independente da data, eu quero lhe dizer deste altar: Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus? Vamos? Os ministros podem vir aqui me ajudar. Vamos louvar a Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Agora a sua oração mudou. Mudou ou não mudou? Mudou. Não tem aquele Deus lá longe, no trono, cansado.
Um cajado na mão, pronto para lhe dar uma cajadada na cabeça. Ele é amor. Ele é o Deus forte. Ele não é o fraco, não. O seu Deus não é fraco, não, viu? É forte. Forte. E Ele te fez forte. Ele está em você. Ele é vencedor. Fez você mais que... Feche seus olhos. Vamos orar. Oh, meu Deus. Deus, Deus, Deus maravilhoso. Foi feita a tua vontade. No céu já estava pronta a tua vontade, Senhor. E ela acabou de se fazer na terra também. Eu ensinei, Senhor, o que está nas profundezas do teu coração. Agora, Pai, esta semente já está germinando, já está dando frutos. Por isso aquela pessoa que entrou aqui doente, aflita, exausta, cansada, vai sair daqui para reinar em vida através de Jesus Cristo. Aquela pessoa que tem um ente querido em casa, doente, cansado, abatido. Quem sabe alguém que decretaram que não tem mais cura, não tem mais jeito. Ó Deus, alguém vai sair daqui hoje e não vai aceitar a morte, não vai aceitar uma sentença do inferno. Aquela pessoa, Jesus, que entrou aqui hoje, oh Senhor, desempregada, não vai aceitar esta situação de humilhação, de vergonha. Aquela pessoa que entrou aqui hoje, Jesus, quebrada financeiramente, vai reagir por causa desta relação profunda, íntima contigo, diferente. E virá um crescimento sobremaneira, Jesus. Em vez da vergonha, a tua palavra diz que tu tens dupla honra, Jesus. Nós chamamos a existência os sinais que acompanham os que creem, Senhor. Ó Jesus, eu sei que os anos que foram consumidos pelo inimigo, Senhor, pelo devorador, eu sei que tu já restituíste nesta hora, Senhor. Já há restituição aqui para muitas pessoas, Pai. E eu sei que uma grande restituição, Pai, é a restituição da verdade, da palavra, da revelação, da intimidade contigo, Pai. Esse é o começo para crescer, frutificar e viver uma vida plena nesta terra, Jesus. Tu que sondas as mentes e os corações, ó Deus, dá sossego, aquieta, Jesus, dá paz àquele que está agitado, Jesus, e faz desta semana, última deste ano, Pai, uma semana marcante. Não importa o tempo que passou, o que importa para nós, Senhor, que te adoramos em espírito e em verdade, é o tempo que virá, porque o melhor está por vir. Nós recebemos com ações de graças uma semana vitoriosa, cheia de surpresas celestiais, com uma intimidade muito maior contigo, Senhor, porque os olhos foram iluminados e a relação com Deus muda a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louve a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças e glórias. Te agradecemos, ó Pai, por esse dia, ó Deus, por esses momentos em que nós passamos na Tua casa, crescendo no conhecimento da Tua palavra, Jesus. Eu te louvo, te agradeço, ó Pai, pelo nosso ministério, Jesus, que foi levantado por Ti. Amém. Ó Deus, para ensinar a verdade, esse é o nosso compromisso, ó Pai. Deus, Pai. A verdade que liberta, Jesus, a verdade que transforma. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós participamos de um ministério que preza Aleluia. o ensinamento da Tua palavra. Obrigada, na sua Jesus. essência, Jesus. Sim, Senhor. Ó Deus, obrigado porque nós temos sido alimentados
com a tua graça maravilhosa, bendita, palavra transformadora de vidas e situações, ó Pai. Obrigado, Jesus, por esse lugar santo. Amém, por estas portas que foram abertas por Ti, ó Pai. Pai, não temos dúvidas. Obrigado, ó Pai, por cada ovelha preciosa que Tu trouxeste a esse lugar nesta noite, para ser alimentada, Jesus, com a graça sobre graça, para ser apacentada, Jesus, com a Tua palavra que é doce, Jesus, que é a diretriz para as nossas vidas. Aleluia. Obrigado, ó Pai, pela missão apostólica da graça de Deus. Sim, Senhor. Obrigado por esse ministério, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, Jesus. Cobre-o com o teu por toda a sua família. Obrigado pela vida da nossa bispa, Solange Brant, ó Pai. Obrigado pelo corpo ministerial da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Pessoas sérias, maravilhosas, comprometidas com a verdade. Obrigado pelos pastores, pelos presbíteros, diáconos, ministros, ó Pai. Obrigado porque somos um corpo bem ajustado, do qual Tu és o cabeça. Tu és a cabeça desse lugar, Jesus. Obrigado pela honra e pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Sim, Jesus! Glória a Deus! Queremos louvar ao Senhor nesta hora. Não podemos sair daqui sem render louvores e adoração a Deus. Amém! Glória a Deus! Cante! Vamos pôr a letra no telão. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Sua glória vai estar comigo. Morreu numa cruz pra estar comigo. Venceu o diabo pra estar comigo. O véu se rasgou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Emanuel. Ele é maravilhoso, Ele é Deus conosco, Ele é Jesus Cristo. O show, sua glória vai estar comigo. Diga, Ele venceu o mundo, Ele venceu o diabo. Vai estar comigo. Diga, venceu o diabo, vai estar comigo. O véu já se rasgou, o véu já se rasgou, vai estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Você pode levantar suas mãos e aplaudir ao Senhor com força. O véu já se rasgou. Onde você tem os olhos iluminados, você sabe que Jesus é Deus, que Ele é Deus conosco. Então declare: maravilhoso, aleluia. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso
noite a todos. Vão em paz. Uma excelente semana para todos. Amém. E diga a quem está ao seu lado: Feliz Natal. Amém. Boa noite, internautas. Não tem dia. Até amanhã, oração Tchau. e confissão. Feliz às Natal. 20 horas. Melhor Jesus é Deus. semana. Amém. Nosso Deus se chama Jesus Cristo. Declare isso. Nosso Deus se Aleluia. chama Jesus Glória a Cristo. Deus. Tchau. Amém. Boa semana. Glória a Deus. Aleluia.